Afinal, o que é uma Constituição? A gente tende a pensar nela como o grande livro de regras de um país, né? Mas, e se for muito, muito mais do que isso? Vamos mergulhar no que realmente dá poder a uma Constituição. Ok, para começar nossa análise, vamos pensar numa pergunta que é um pouco provocadora. E se o documento legal mais importante de um país, a sua Constituição, fosse só uma folha de papel? Essa provocação, essa ideia de uma folha de papel, nos leva direto para a nossa primeira grande perspectiva, a visão sociológica. E para entender essa visão, a gente precisa conhecer Ferdinand Lassalle, um pensador do século XIX que olhou para a Constituição de um jeito bem diferente. E olha só, a chave para sacar o pensamento do Lassalle está toda nessa frase aí. Ele dizia que uma Constituição só tem valor quando é a expressão fiel dos fatores reais de poder que regem um país. Essa frase é basicamente o resumo de toda a teoria dele. Então vamos traduzir isso. Para Lassalle, a Constituição de verdade não é o texto que está escrito. Não. A Constituição é a soma de como o poder funciona na prática. O poder econômico, o poder social, o político. Se o que está escrito no papel não bate com essa realidade, aí sim vira só uma folha de papel, sem força nenhuma. Mas claro, essa não é a única forma de ver a coisa. Tinha gente que discordava, e muito. Vamos agora para uma visão completamente oposta. Agora entra em cena Carl Schmitt, que vira o jogo. Para ele, a Constituição não é sobre refletir a realidade, mas sim sobre criar uma nova realidade. A ideia de Schmitt é a seguinte: uma Constituição é, antes de tudo, uma decisão política fundamental. Não é um retrato passivo da sociedade, não. É um ato de vontade, sabe? É o povo decidindo como o Estado vai ser organizado. A força dela vem daí, desse ato de criar algo novo. Aqui fica bem claro o contraste, né? De um lado, Lassalle, com a ideia da Constituição como um espelho, que só reflete o que já existe. Do outro, Schmitt, que vê a Constituição como uma espécie de ferramenta, algo que molda a realidade a partir de uma decisão. É refletir contra criar. Duas visões que batem de frente. Ok, a gente já viu a visão sociológica e a política. Agora, vamos adicionar uma terceira camada. Essa é um pouco mais teórica, mais abstrata. É a visão jurídica do grande jurista Hans Kelsen. O Kelsen pensou o sistema de leis como, como essa pirâmide. É bem visual. Lá no topo de tudo, intocável, está a Constituição. E tudo que vem abaixo, leis, decretos, qualquer regra, só vale porque a Constituição permite. Uma coisa depende da outra, de cima para baixo. É uma hierarquia super clara. Beleza, mas aí surge a grande pergunta, né? Se uma lei vale porque está abaixo de outra, e assim por diante, o que está acima da Constituição? O que dá validade para ela, lá no topo da pirâmide? E a resposta do Kelsen é genial, mas um pouco complexa. A norma hipotética fundamental. Calma, vamos simplificar. Pensa nisso como se fosse a regra básica de um jogo que não está escrita no manual, mas todo mundo concorda que ela existe. É o vamos jogar segundo as regras. Essa norma hipotética é o ponto de partida lógico que sustenta tudo. O comando que diz a Constituição deve ser obedecida. É a ideia que segura a pirâmide inteira em pé. Certo. Então a gente tem a visão sociológica, a política e a jurídica. Três jeitos bem diferentes de pensar. Mas e na prática? Como isso funciona no mundo real? A verdade é que uma Constituição moderna, como a nossa de 1988 aqui no Brasil, é uma mistura de tudo isso. Vamos ver como. Primeiro ponto, a estabilidade. Uma Constituição é chamada de rígida quando não é qualquer coisa que pode mudá-la. O processo para fazer uma emenda nela é bem mais complicado do que para aprovar uma lei comum. E isso é de propósito, para garantir que ela seja a lei mais importante de todas. E a nossa Constituição de 88 é exatamente assim. É um exemplo perfeito de rigidez. Mudar um artigo dela dá um trabalhão. E isso a protege de mudanças feitas no calor do momento, sabe? A coloca lá no topo daquela pirâmide do Kelsen que a gente viu. Segundo ponto, de onde ela veio? Uma Constituição é democrática quando nasce da vontade do povo, geralmente por meio de representantes eleitos para isso, numa Assembleia Constituinte. E adivinha? A nossa de 88 foi feita exatamente desse jeito. E aqui a gente vê claramente a ideia do Carl Schmitt em ação. Lembra? A Constituição como uma grande decisão política do povo. Um ato de vontade que define os rumos do país. E por último, o tamanho e o detalhamento. Uma Constituição é analítica quando ela é, grandona e detalhista.
ela não fala só da estrutura básica do governo. Ela entra em vários assuntos: direitos sociais, economia, meio ambiente, tudo. E essa é uma característica super marcante da Constituição brasileira, né? Ela é bem detalhada. E isso, de certa forma, conversa com a visão sociológica do La Salle. É como se ela tentasse colocar no papel todas as complexas relações e os fatores reais de poder que existem na nossa sociedade. Beleza. Vimos as teorias, vimos as características, mas tudo isso nos leva a uma última ideia, que talvez seja a mais importante de todas. Que poder é esse que tem a força de criar uma Constituição? Esse é o chamado poder constituinte. Pensa nele como o poder chefão, o poder supremo que pertence ao povo. É com ele que se cria uma nova Constituição do zero ou se altera uma que já existe. E o ponto-chave é, ele é diferente dos outros poderes, legislativo, executivo e judiciário, porque é ele que cria esses três. Mas aqui tem um detalhe super importante. Existem dois tipos. O poder constituinte originário é o que aperta o reset. Ele cria uma constituição novinha em folha, geralmente depois de uma grande mudança, tipo uma revolução. Ele é total, ilimitado. Já o poder constituinte derivado é o que faz as atualizações. Ele altera a Constituição que já existe, mas ele precisa seguir as regras do jogo que o poder originário criou. Ele não tem liberdade total. Então, olha que jornada. A gente começou com a ideia de uma Constituição ser só uma folha de papel e terminou no conceito de um poder supremo do povo. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se o povo tem esse poder de criar e de mudar, será que uma Constituição fica pronta algum dia? Ou será que ela é, por natureza, uma coisa viva que está sempre se transformando junto com a sociedade?